Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Essência que está começando agora. Eu já começo esse programa com um tema muito relevante e importante para todos que estão nos acompanhando, que é cuidados com os idosos e muito mais. Para isso, eu trago dois especialistas no assunto, a Patrícia Spinelli, que é enfermeira, e Heitor Leandrini, dono da Limpim Soluções em Higiene Profissional. Eles são sócios na vida e na profissão. Sejam muito bem-vindos, casal. Obrigado, muito obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em receber vocês aqui. E já começo perguntando como que foi essa união no trabalho de vocês, como que eles se complementam? Puxa vida, eu atendia uma casa de repouso com os produtos de higiene e limpeza profissional específicos que a casa de repouso demanda mesmo, né? E ali havia a necessidade de uma profissional como ela, uma enfermeira, e aí eu a indiquei, ela foi trabalhar nessa casa de repouso e a partir dali a gente começou, eu ter a experiência da dinâmica de dentro da casa de repouso. Eu conhecia a minha área, mas a dinâmica interna da casa de repouso, quem trouxe foi ela, né? E ela sabe tudo. E como que você tomou essa decisão de partir para essa área de casa de repouso? Porque é uma área que demanda muito conhecimento técnico no produto, legislativo, de normatizações, a normatização que rege as casas de repouso, quem fiscaliza é a Anvisa, de acordo com a RDC 502. E aí você tem que conhecer isso tudo direitinho para poder atender bem o idoso. O que a gente não consegue enxergar, porque estávamos até conversando nos bastidores, né? Então, se a gente vai visitar hoje uma casa de repouso, com certeza vamos encontrar ali a Patrícia, as colegas de trabalho, cuidando do pessoal da terceira idade, mas o seu trabalho, ele é invisível, né, Heitor? E o que a gente combate é invisível, porque a gente combate bactérias e cargas virais, fungos, esporos, tudo que pode prejudicar a saúde do idoso. A gente não faz limpeza, a gente faz saúde. Com produto de limpeza adequado, corretamente, você evita problemas de saúde para o idoso e aumenta mais a longevidade dele e a qualidade de vida. Com certeza, mostrando que o lugar é ainda mais seguro. Claro. E falando nisso, é algo muito... Quando a família se depara com um momento em que precisa tomar essa decisão entre manter o idoso em casa, sobre os seus cuidados, né, os cuidados dos familiares, e colocar numa casa de repouso, nós sabemos que é um assunto que levanta muita polêmica e discussão familiar. Sim. Porque sempre vai ter um lado que é a favor, mas o que eu percebo é que a maioria é contra. É contra, levando como uma imagem de que não vai ser o melhor lugar para eles, de que o melhor lugar para eles é perto da família. Vocês dois, como profissionais que atuam diariamente nessa profissão, o que vocês dizem a respeito disso? Eu vou até tomar um pouquinho à frente dele primeiro. É difícil, a gente sabe. Mas geralmente quando a gente vai cuidar do idoso em casa, não é às vezes a família toda que ajuda. Às vezes fica 1, 2. E é muito pesado para essa pessoa. Porque ela tem a rotina dela normal, de todo mundo, de trabalho, de casa, mais o idoso. E às vezes você não consegue dar a dignidade que o idoso precisa, o cuidado que ele precisa. Principalmente quando a cabecinha deles já não é a mesma, né? Eu brinco que eles começam a viver no mundinho deles. Então, para o idoso não é difícil, é mais difícil para nós ter que colocar numa casa de repouso, num lugar específico, mas ele vai ter muito mais qualidade. Ele vai ter contato com mais pessoas, vai interagir com outros idosos, ele vai comer na hora certa, vai tomar a medicação no horário certo, tem atividades, tem fisioterapia. Então, você tem que ver a qualidade que você vai dar para o seu idoso. Que muitas vezes em casa é um cuidando e você sobrecarrega tanto essa pessoa, que é o cuidador que a gente fala, de quem está cuidando, e o idoso às vezes não tem uma interação, não tem uma atividade, fica o dia inteiro lá dentro de casa sem nada. Com certeza. Então, é uma decisão difícil, sim, mas é muito importante, é muito bom, porque ele vai ter uma qualidade, ele vai ter mais interação. Né? E vocês, profissionais da área, estão o tempo todo ali acompanhando de pertinho, tem uma gama de cuidados, especialidades diferentes que realmente, como você trouxe, em casa é praticamente impossível a gente conseguir dar esse mesmo cuidado. Sim. Inclusive, eu até comentei com o Heitor em conversa, eu tenho um tio
que ele está numa casa de repouso e ele engordou 5 quilos, tá? Bom, Faz 2 meses que ele tá lá e ele engordou 5 tá quilos. comendo bem. A hora do café é o horário predileto dele. Então, sinal de que, assim, maltratado não é, tá, né? Muito pelo Que contrário. tem essa visão de que casa de repouso, asilo, o idoso vai ser maltratado. Exatamente. E não é, né? Eu antigamente tinha esse pensamento. Nossa, jamais colocaria. Depois que eu comecei a trabalhar no meio, eu vi que não é assim. Hoje eu penso de outra forma. E às vezes é a qualidade e o cuidado melhor que você dá para o seu idoso. Na verdade, eu entendo que seja um pouco de preconceito Sim. com relação à casa de repouso, né? Vou abandonar o meu ente lá, vou deixar ele lá, vai saber quem cuida, como cuida, enfim. E não é assim que funciona. Na verdade, tanto as entidades filantrópicas quanto as entidades particulares, elas sofrem uma fiscalização rigorosíssima. Muito importante falar sobre isso, muito Heitor. Importante. Sofrem fiscalização, cumprem as regras, existe as normatizações que vêm do governo federal, do governo estadual, governo municipal, que garantem que o seu idoso vai ser bem cuidado, tá? Então, por não conhecer, a pessoa imagina que o idoso vai ficar lá, mas não, numa casa de repouso, você vai ter mesmo as filantrópicas, você vai ter lá enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, terapias ocupacionais, cuidado. O que você vai evitar com o seu tio engordou um pouquinho, porque provavelmente o nutricionista fez um bom trabalho, porque a cuidadora que estava lá estava dando comidinha para ele na hora certa, dando a comida na hora certa, insistindo para que ele coma. O idoso ele pode ficar teimosinho, ele pode não querer comer, ele pode não querer tomar água, ele pode não querer tomar remédio, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar agitado. E isso dentro de uma residência pode realmente causar muito transtorno. Principalmente se a pessoa que for cuidar desse idoso em casa já for idosa também, ou enfim, ou tiver um número pequeno de pessoas. Hoje as famílias são de 2 filhos no máximo, um filho, como é que vai fazer, né? Mas é um pouco de preconceito. De fato. E igual você trouxe, dá um trabalhinho, fica mais teimoso. A pessoa de casa, ela não tem esse suporte emocional para conseguir, talvez, lidar com toda essa situação todos os dias. Então, às vezes, ela também está precisando desse cuidado para conseguir dar conta de tudo. E hoje tem mais uma questão também, que é a faixa etária de longevidade de vida ficou muito maior. A gente percebe que vem aumentando cada vez mais. Como que isso impacta nas casas de repouso e nessa procura, né? A proporção vagas disponíveis e pessoas querendo colocar o idoso lá. Bom, vamos lá. Bom, primeiro que a expectativa de vida do brasileiro de 1980 era de 1980, a expectativa de vida do brasileiro era de 62 anos de idade. Hoje, em 2026, a expectativa de vida média do brasileiro é de 73 anos de idade, média. Isso não quer dizer que o idoso vai se manter na sua plenitude da saúde motora, mental, neural, durante todo o período da vida. Então, pode ser que algum idoso, naquela última faixa da vida ali, da fase da vida dele, ele vai precisar de cuidados especiais. Hoje, nós temos aí ocupação em casas de repouso de quase 100% nas filantrópicas. Você vai buscar uma vaga para o seu ente querido numa casa de repouso filantrópica, você dificilmente vai achar, tem uma fila de espera gigante. E ocupação de 82% nas particulares. Então, o que a gente observa é que o número de casas de repouso, ele está muito aquém da demanda. Ponto número 1. Ponto número 2 é que nas particulares não é toda a família que tem condição de custear isso também. Então, o artigo 230 da Constituição Federal fala: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas. Então, é importante, isso não é uma crítica a nenhum governo, porque é uma coisa nova, é um problema novo, nem de âmbito nacional, nem estadual, nem federal. Isso é uma realidade que nós vivemos. Hoje nós temos uma evolução na expectativa de vida do brasileiro e uma demanda muito alta para a quantidade de cuidados que alguns idosos precisam. Então, há necessidade de a sociedade como um todo rever a questão do idoso no Brasil, urgentemente.
Se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Araras. Araras tem 7 casas de repouso para um universo de 130 mil habitantes. 16%, segundo o IBGE, 16% dos idosos, 16% da população brasileira é idosa. Então a gente está falando aí de coisa de 32 milhões de pessoas, de idosos. Se a gente for fazer a continha aqui em Araras, nós vamos ter aí aproximadamente 2.560 idosos que têm algum tipo de necessidade especial. E aí a gente teria uma ocupação aí de 365 idosos para cada uma das 7 casas. Óbvio que tem idoso que está em casa sozinho, que tem família que está sofrendo para trocar fralda, para dar banho, para dar comida. Então há necessidade de a gente repensar. Participação da pública-privada, né? As parcerias público-privadas. Por exemplo, nós temos 82% de ocupação, quer dizer, eu tenho 18% de vagas aí nessas casas de repouso particulares. Poxa, o Estado poderia custear isso, pegar essa fila de espera aí das casas. Hoje e essa tal. parceria ainda não funciona. Ela existe, ela mas existe. ela existe sim. Existem políticas públicas que sim, que funcionam, que envolvem inclusive Poder Judiciário, que é promotoria pública, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade extrema, violência, risco de vida. Mas isso ainda não é tão presente na nossa vida, né? Não é tão presente na sociedade. E nem é tão falado para a sociedade também, por isso a importância desse programa, de vocês virem aqui trazer esses dados, trazer essas informações, essa consciência também para as pessoas de que isso existe. E existe alguma vaga preferencial, por exemplo, tem aquele idoso que ele necessita de cuidados urgentes, a família não tem condições em casa de cuidar como deveria, ou ainda não tem? Porque é mais uma ideia que surge aqui, caso ainda não tenha, né? Olha, quando o idoso está em estado de extrema vulnerabilidade, e como é que até depois maus tratos, né? Exatamente, maus tratos, violência, esse tipo de coisa, aí entra em ação o poder público através do Serviço de Assistência Social, CREA, e Conselho do Idoso. Onde as pessoas podem fazer denúncia. Exato. E aí o Conselho do Idoso vai ver, e é onde a família vai ter que tomar ou providência para ter o cuidado de pôr algum lugar, ou o próprio Ministério Público, eles também tiram e põem o idoso em algum lugar, né? E é avaliado certinho. Mas pessoas que sabem que algum idoso está sofrendo abusos ou maus tratos, denunciem no Conselho do Idoso. Aliás, é constitucional também. Essa segurança. É função de qualquer cidadão brasileiro denunciar maus tratos ao idoso. Perfeito. Funciona bem parecido com o Conselho Tutelar para crianças, Isso, né? Porque afinal de contas, eles são também todos nós viraremos bebezões um dia. A gente volta a ser bebê. Sim. Estamos chegando quase ao fim do programa, mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer assim uma pergunta que acredito que vai ser assim a chave para todo esse programa, para a gente fechar com chave de ouro, que pode ser uma dúvida muito comum. E eu gostaria de fazer para você, Patrícia, que é em relação à aceitação dos idosos em estar em uma casa de repouso. Talvez nem todos aceitem logo de primeira, alguns já gostam logo de início, né? Parece uma colônia de férias. Sim. Como que você percebe isso neles assim que chegam? Como se desenvolvem ali dentro também nesse quesito? Eu costumo dizer assim, que o idoso, quanto mais lúcido, mais difícil a adaptação. Que é uma adaptação, né? Ele está saindo da casa dele, né? Por mais que ele saiba que ali é a segunda casa dele. Então, para o lúcido é mais difícil. É difícil para a família, mesmo para a gente conhecer o idoso, saber o jeitinho, as manias, e para o idoso em si. O idoso que a cabecinha já é mais bagunçadinha, vive em outro mundinho, para ele não faz diferença. Quem sofre é a família. É difícil para a família, até a família se sentir segura que o idoso está sendo bem cuidado, ele está bem, está comendo bem, está medicado certinho, está controlado. Então, esse idosinho que a cabecinha já não é a mesma, ele já não sabe mais direito o que acontece, ele não sente tanto. O lúcido, sim, né? Então, tem muito idosinho que você vê que fica mais para baixo, tristinho, fala toda hora que quer ir embora. E é onde a gente vai tentando trabalhar. É para o senhor ter mais cuidado, para melhorar. A gente tenta falar, mais para frente. Eu tenho um senhor lá que a esposa é uma senhora e não tem mais condição de cuidar, e ele é lúcido. Então,
Só que ela já não tem mais, né? Ela tá quase também precisando já vir ficar com a gente, né? Por conta de ter muita comorbidade que ele já tem. Então, é difícil para ela, mas para ele também. E esses dias ele deu andou querendo falar de ir embora. E a gente fala que o senhor tem mais cuidado. Fulana não consegue mais cuidar sozinha, que também já é senhora. Então, a gente vai tentando trabalhar, né? E com as atividades, né? As visitas, as famílias, tem família que é muito presente. Busca o idosinho para passear, dar uma volta. Mas não é fácil, não vou dizer que é fácil, né? Mas quanto mais lúcido, mais difícil. Mas é uma questão de adaptação. Mas em alguns pontos, uma parte da vida é mais digno. Sim, É principalmente preferível porque, ficar lá no convívio com mais pessoas que tenham o carinho que vocês viram, que é o jeitinho dela falar é assim, que ela age com o idoso. Vira família, mas é mais digno para o idoso, muitas vezes. A gente precisa só deixar Sem o preconceito de lado do asilo, né? Imaginar que é uma instituição de longa permanência para idosos já muda, é um cuidado para a pessoa idosa. É uma fase da vida. Sem dúvidas. E quem tem essa dúvida, ainda está indeciso, conhecer de perto, né? Porque tem gente que nem conhece e já tira as próprias conclusões. Sim. Casal, quero agradecer vocês pela presença, por compartilhar tantas informações relevantes e preciosas para os nossos telespectadores. A gente Muito obrigado. Queria aproveitar e agradecer os meus chefes que me liberaram do expediente para poder estar aqui no Residencial Vida Plena, poder estar passando um pouquinho do nosso conhecimento e tirar as dúvidas das pessoas. Quero agradecer eles também, viu, por ter liberado para trazer todo esse conteúdo para a gente. A gente agradece o convite. E você aí de casa, não sai daí que a gente já volta com mais essência. Vem aí mais uma grande novidade para vocês. KR no ar com Kleber Rodrigo, trazendo muitas informações como saúde, qualidade de vida, bem-estar e muito entretenimento para você. E é nesse cenário criado aqui na TV Conecta que eu vou receber os meus convidados a partir do dia 1º de setembro, toda terça-feira a partir do meio-dia e com reprise às 18 horas. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela
Sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com o seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro. Porque empreender é construir. Olá, estamos de volta com mais Essência e esse bloco vai estar imperdível, você vai amar, porque a gente vai falar mais sobre beleza, identidade visual. Mas antes de chamar a minha convidada, de apresentar para vocês, eu quero dar um recado importante. Inclusive, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre justamente isso, que é o poder dos acessórios. Esses acessórios que eu estou usando, todos eles são da Éfata Semijoias. É uma marca que tem curadoria própria, personalizada. Vocês vão encontrar joias que são exclusivas e muito diferentes, sem falar da durabilidade, do brilho impecável. Você vai amar brilhar ainda mais com a Éfata. E tem mais, hein? Para quem deseja uma renda extra muito boa, a Éfata também é para você. Entre para o time de revendedoras. Chame aqui as meninas, fale com elas e entre também para o universo da Éfata. E agora sim, vamos falar muito também, vamos falar um pouco sobre acessórios. Quero até saber se eu acertei aqui nas minhas escolhas, vamos entender. Ela vai avaliar o meu look também, que eu vou dar essa responsabilidade para ela. Por quê? Com quem que eu estou? Com uma visagista, gente. Então, a gente vai aprender muito sobre a nossa aparência, a forma como a gente se veste, corte de cabelo e muito mais. É muito além disso daí, vocês vão ver. Estou com ela, Priscila Silva. Priscila, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer receber aqui você hoje. Muito obrigada. Um prazer é todo meu. Fiquei muito honrada pelo convite, por poder transbordar, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E com certeza vai ser um prazer todo nosso, principalmente porque a maioria das pessoas que assiste o Essência já soube que é a mulherada. A mulherada adora assistir aqui o programa, aprender muitas dicas sobre moda, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, Pri, de conhecer quem é a profissional Priscila Silva, entender sobre a sua profissão de visagista também, quero saber quem é a Priscila, qual a essência da Priscila? A Priscila é uma pessoa super espontânea, comunicativa, alegre, um pouco perfeccionista, detalhista. Tenho aí dois perfis. A rígida, que vai, cobra, faz acontecer, e a outra que é um pouco mais leve, descontraída. Já sou vovó, sou mãe, sou esposa e visagista. Esse fato de você ser avó é para deixar qualquer pessoa surpresa, né? Porque olha o rostinho dela de mocinha, inclusive, ó, já passa as dicas aí, tá? Depois passa as dicas pra gente. Mas visagista, Pri, às vezes as pessoas, elas ainda têm, eu percebo assim, que tem uma visão ainda muito supérflua, né? Muito superficial sobre essa profissão. E eu vejo que ela é muito mais intensa, muito mais profunda nessa questão do nosso posicionamento e tudo mais relacionado com essa profissão. Então, o que é a profissão de visagista? E claro que eu também vou querer entender como que você conheceu essa profissão. Claro, ser uma visagista é deixar de fazer cabelo, é deixar de olhar para o seu gosto, para aquilo que você gosta e olhar para a alma de um ser humano, de uma mulher. Visagismo, muita gente fala que é um corte que combina com o rosto. E não, isso é um verdadeiro mito. Visagismo, na verdade, ele é uma leitura de quem é você,
do seu momento, das suas características, da sua essência e da sua identidade. E aí um profissional visagista, ele faz essa leitura, entende a sua identidade, olha para sua alma e faz a construção de uma imagem que vai te representar. Nós somos únicas. Cada um tem seu jeito de ser, tem seu gosto, tem suas percepções de vida. Então não tem como a gente fazer uma criação de um cabelo, de um corte, de uma cor, de escolher uma roupa igual para todo mundo. É isso que nos diferencia. Então o visagismo, ele é extrair de você a sua melhor versão que existe aí dentro e muitas vezes a gente não consegue externalizar. Tá aqui dentro, mas fica todo preso. Então às vezes a mulher, ela tem uma mega, o ser humano, né? Ele tem um mega potencial e tá escondido. Então, às vezes, a pessoa ela é extrovertida, ela é alegre, ela é animada, mas a roupa que ela usa, o corte de cabelo, como ela está falando que ela é uma pessoa triste, desanimada. Então, o visagismo é traduzir o ser humano em verdade quem ele é, trazendo a identidade para fora. Muito interessante, até me lembrou uma frase que dizem muito que é assim, além de você ser, você precisa parecer ser. E realmente tem esse conflito, eu vejo com muita clareza que às vezes você olha a pessoa, você tem uma primeira impressão dela e quando você conhece mais a fundo a personalidade, você fala assim, gente, não tem nada a ver a personalidade dessa pessoa com a primeira impressão que eu tive. E aí, falando em primeira impressão, Pri, eu sei que é algo, eu quero levantar logo aqui já uma situação um pouco polêmica, porque até na minha área de atuação, que além, para quem não conhece, agora vai conhecer que além de apresentadora de TV, eu também sou treinadora de equipes. E eu sempre falo muito sobre a questão do posicionamento, a forma como você se veste, a sua postura, a forma como você se apresenta, ou seja, a primeira imagem que a pessoa tem, aquele impacto visual, ele conta muito, ele já pontua. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu vejo aí que tem coach palestrando de bermuda e chinelo, parece que tá de pijama, e ele tem uma super credibilidade, ele já tem autoridade e tá tudo bem. Então tem, sabe, essa divisão de opiniões. Para você como visagista, qual que é a sua opinião sobre isso? A primeira impressão, ela realmente é aquela que fica. Então, a confiança, a credibilidade, o seu potencial, o que você tem de melhor, ela está na sua imagem. Você não conta para a pessoa em segundos como ela te olha, quem você é, o que você estudou, o que você fez, falando, nem dá tempo. Agora, por que a gente olha para uma pessoa quando ela está bem arrumada, um cabelo ok, certa roupa, e você fala, nossa, ela é boa, ela é inteligente, ela sabe o que ela está fazendo? É a comunicação. Nosso cérebro, ele em segundos, ele te interpreta. Ela é brava, ela é chata, ela tá triste, ela tá desanimada, ela é relaxada, ela é desleixada. Aí imagina que você tem um super potencial, estudou, treina a equipe e você chega para dar um treinamento para 30, 100 pessoas. Aí você chega de chinelo, cabelo desarrumado, sem uma maquiagem, uma roupa de qualquer jeito. Qual a comunicação? Ninguém vai prestar atenção em você, ninguém vai te dar credibilidade. Então, o meu olhar, sim, você tem que se preocupar com a sua imagem, você tem que preparar sim. Eu também ouço muitas pessoas falando, o que importa é o que você sabe. Gente, não é. E são vários fatores. Além de você estar sendo vista, a sua imagem ela pode te favorecer. Se você, toda vez que a gente vai apresentar, aparecer, querendo ou não, gera um desconforto. Você fica ali, será que vai dar certo? Né? São pessoas te assistindo, pessoas te ouvindo. Imagina que você vai com uma imagem que não te traz essa confiança. Você não vai falar bem, não vai se apresentar, não vai ser a mesma coisa. Então, a nossa imagem, ela importa sim. A primeira impressão é a que fica, não adianta. Às vezes, a gente vê pessoas que nem têm tanto potencial, mas a imagem está falando e a gente já se convenceu nos primeiros segundos. A pessoa se convence sobre você antes de você abrir a boca. Então, a nossa imagem, como a gente se veste, os elementos que compõem a nossa imagem, é ele quem vai falar por você. Então, se você não souber usar e se você não pensar minimamente nisso, isso vai te atrapalhar.
E de fato, porque assim, um dos princípios para a pessoa ser ouvida é chamar a atenção, né? Então, uma pessoa que ela está muito bem apresentada, ela vai chamar a atenção de uma forma muito mais fácil do que aquela pessoa que parece que está escondida, que está com alguma insegurança. Então, realmente, é algo para quem ainda tem essa dúvida, analisar sobre isso, porque no fundinho todos nós temos essa... É do ser humano, é do ser humano fazer um pré-julgamento ali, exatamente. Né? E a gente gosta do que é bonito. Sim. Né? Então, a gente gosta de tudo, o nosso olhar é atraído. Então, se a primeira impressão, se você se prepara, isso às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho que ir chiquérrima, uma roupa cara, não. É minimamente você estar coerente com quem você é, com o ambiente e passar essa mensagem, eu me cuidei. Porque se você cuida primeiramente de você, do resto você vai fazer. Isso tudo é inconsciente. Sem dúvida. Isso são estudos, é inconsciente. O nosso cérebro, ele vai captando mensagens. Pri, e eu vou querer entender mais, e o pessoal de casa, após que estão também ansiosos para esse momento, quer entender justamente sobre o que você trouxe, que é a coerência do que você está vestindo com o que você quer passar e o ambiente. Mas eu vou deixar para depois do comercial. Fica aí que a gente já volta. Vem aí mais uma grande novidade para vocês. KR no ar com Kleber Rodrigo, trazendo muitas informações como saúde, qualidade de vida, bem-estar e muito entretenimento para você. E é nesse cenário criado aqui na TV Conecta que eu vou receber os meus convidados a partir do dia 1º de setembro, toda terça-feira a partir do meio-dia e com reprise às 18 horas. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Juntos, podemos mudar a dura realidade e dar dignidade às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ajude a acabar com essa outra face da pobreza. Doe absorventes íntimos e itens de higiene pessoal. Em Araras, leve ao posto de arrecadação, que fica na Avenida Hernani Lacerda de Oliveira, 618, no Parque Santa Cândida. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta com muito conhecimento aqui. Eu tô amando, gente, bate-papo. Tenho certeza que você aí também, aqui com a Priscila Silva, ensinando a gente sobre como se posicionar pela identidade visual, já de primeiro impacto. Então agora, o que eu quero saber, Pri, como eu estava te falando no outro bloco, essa questão que você levantou da coerência, a coerência do que eu visto com a imagem que eu quero passar, inclusive do que eu visto com o ambiente, né? Que às vezes eu vejo que o pessoal dá umas erradas ali na roupa, na escolha para determinados ambientes. Sim, na verdade, né, muita gente erra porque não tem esse conhecimento e essa percepção. Então, dentro do visagismo, para ficar muito prático, é sempre assim, eu trabalho com linhas e formas. Cada linha, cada objeto, cada formato, seja na sua roupa, no seu acessório, no ambiente, no seu cabelo, ele faz uma comunicação. Então, as linhas retas,
elas expressam força, confiança, credibilidade. Linhas curvas, suavidade, sensualidade, lirismo. E as linhas inclinadas expressam dinamismo e movimento. Então, guardem isso, porque isso é ouro. Toda vez que a gente quer expressar que eu sou uma pessoa confiante, autoridade, eu sei do que eu estou falando, que eu quero trazer uma postura mais rígida, mais confiante, eu tenho que trazer para a minha imagem linhas retas. Então, por exemplo, uma mulher, ela pode escovar o cabelo mais reto, o homem vai fazer uma barba mais reta, a mulher vai escolher um blazer, uma calça alfaiataria, uma roupa mais estruturada. Automaticamente ela vai passar essa mensagem que ela é mais confiante. Aí entra as cores. Se eu quero passar também essa autoridade, essa confiança, as cores escuras, o preto, o marrom, o azul marinho, sempre vai trazer essa mensagem. Se eu quero passar que eu sou mais suave, que eu sou acessível, que eu sou mais delicada, as roupas claras, roupas com babado, roupa com rodada, aquelas mangas bufante, brincos menores, acessórios delicados. Percebe que tudo que vai diminuindo traz essa suavidade, tudo que vai aumentando, que é grosso, que é pesado, traz mais força. E a criatividade, o dinamismo é quando você faz uma mistura. Você traz linhas inclinadas, um brinco, um colar com formatos geométricos, retângulo, quadrado, uma saia mais diagonal, uma camisa que ela tem uma lista. Quando você mistura cores e quando você quer trazer alegria, energia mesmo para a imagem, você traz cor para a imagem. E aí entra a coerência, porque eu quero passar que eu sou uma mulher confiante, mas eu não quero afastar tanto as pessoas. Então eu posso adequar um cabelo mais suave, né, com umas ondas que traz mais da suavidade, do acolhimento e uma roupa mais estruturada. E também, claro, pensar no ambiente. Às vezes, se você vai num lugar, família, criança, por exemplo, uma psicóloga, se ela vai com uma roupa muito estruturada, de muita autoridade para atender um paciente, isso acaba criando uma barreira. Então, ela precisa trazer toques de suavidade para que o paciente ali se sinta acolhido. Então, tem como a gente usar a nossa imagem inteira, né? E também, tudo isso, o mais importante, ela precisa te representar. Porque se eu sou uma pessoa tímida, delicada e mais suave, e eu me visto de muita autoridade, eu não vou conseguir sustentar essa imagem, vai ficar demais para mim. Então a gente sempre trabalha, o meu olhar visagista, sempre trabalho quem é essa pessoa, primeiramente, que eu faço essa leitura dos traços, entendo quem ela é. Depois eu vou dando direcionamento, um corte de cabelo, se ele vai ser mais curto, se ele vai ser mais longo, se é um cabelo repicado, um cabelo mais reto, qual roupa essa mulher pode vestir, porque existe muito isso também. Eu quero transmitir uma mensagem, mas essa mensagem tem que ser coerente com quem eu sou, senão dá uma briga e a pessoa não consegue sustentar aquela imagem. Realmente, às vezes ela acha bonito a forma como alguém se veste e se inspira naquilo, mas não condiz com a personalidade. Exatamente. E aí isso me levanta uma questão, que quando a pessoa vai até você pela primeira vez, Pri, quero mudar meu visual, quero realmente ver algo que combine mais comigo, quais são as primeiras etapas? Imagino que tenha todo um bate-papo antes, né, de você realmente começar a montar para ela as propostas. Sim, antes da cliente chegar, de qualquer atendimento, consultoria, antes ela me envia fotos e a análise começa no rosto, porque o nosso rosto é a nossa identidade. Então, a testa faz uma comunicação, o olho é a parte emocional, faz uma comunicação, o nariz, a boca, o queixo, tudo começa pela leitura do rosto. Entendo essa leitura, quem é essa mulher? Aí eu defino os temperamentos. Existem 4 temperamentos, que é o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo, e todo mundo tem 2, o predominante e o secundário. E são esses temperamentos quem define o caminho que eu vou seguir. O segundo ponto é entender qual a fase de vida, o que você busca, como você quer ser percebida, é um posicionamento para o trabalho, você quer trazer mais confiança para a imagem ou você quer mais acessibilidade. Aí eu monto um dossiê, faço pesquisas de cortes, cores, roupa, acessórios, sapato, maquiagem, tudo que representa esses temperamentos, porque eu não posso fugir dele, e que vai trazer esse desejo de imagem.
E aí depois disso eu dou um aulão ali para cliente, explicando para ela quem ela é. Só aí ela já tem muito autoconhecimento. E aí as chaves começam a virar. Nossa, por isso que eu não gosto daquela roupa. Por isso que quando eu cortei meu cabelo daquela forma eu odiei. Porque primeiro eu olho para a mulher, eu olho para a alma, eu olho para a essência. Depois vem a parte de vestimenta, corte de cabelo e roupa. E o corte e a cor do cabelo, ele é o principal numa imagem, porque ele fica em volta do rosto. E ninguém olha para você e lembra da sua mão. Alguém vai olhar e vai lembrar do seu rosto, porque o seu rosto comunica quem é você. Se você é mais séria, se você é mais acolhedora. E aí essas características, elas têm que estar no corte, na cor, na roupa e no acessório. E é verdade, porque o cabelo normalmente é até o que a gente usa como referência, né? Ah, aquela loira, assim, assado, Exatamente. a gente sempre acaba usando Sempre assim. fica gravado. Sim, e você trouxe também algo curioso, que é as cores que eu uso comunica também ali se eu quero passar mais autoridade, acessibilidade, descontração. E por outro lado, dizem muito sobre fazer ali o teste das cores, né? Qual cor que combina mais com você, com a sua essência, a sua personalidade. Não sei se tem a ver também com tom de pele, tom dos olhos. Mas pode acontecer da pessoa querer usar uma cor para passar uma imagem, mas aquela cor não combinar com os tons dela? Sim, e é até contraditório, né? Eu admiro a coloração, mas ela tem uma contradição, porque é assim, ó. Eu trabalho com desejo de imagem, então digamos que você deseja expressar confiança, autoridade, mas a sua cartela de cor é cor-de-rosa, lilás, são cores suaves. Entende que tem uma divergência? Então assim, você precisa do preto, do marrom para você trazer mais autoridade. E aí se eu coloco um lilás, eu vou ficar mais suave. Então tem uma contradição. E não tem problema nenhum. Se a sua cartela de cor é uma primavera intensa, como é a minha, tá? A minha é primavera e eu uso muito roupa preta, porque me representa muito, é o meu desejo de imagem. Então, não tem certo e errado, mas tem o desejo de imagem, tem o ambiente que você frequenta. Então, às vezes, se você quer passar mais autoridade, colocar um rosé que é da sua cartela, não vai trazer essa autoridade. E aí, a gente pode trabalhar outros elementos, uma maquiagem, um acessório que tenha um ponto daquela cor. Então, não necessariamente você vai colocar aquela cor mais suave porque você quer trazer autoridade, mas você pode trazer um toque do acessório, um batom, uma sombra, um brinco, porque tudo que está aqui vai refletir no seu rosto. Por isso que a cor de cabelo tem que ser exata. E aí, para a cor de cabelo, eu gosto muito de usar a harmonia e a estética. Então, assim, se eu tenho um tom de pele, uma sobrancelha marcante, escura, um olho escuro, eu ficar muito loira, isso vai refletir, pode ressaltar linhas que não me agradam e pode não me representar. No seu caso, por exemplo, você é uma mulher confiante, tem essa postura de autoridade, sua sobrancelha é escura, seu olho, você tem um cabelo natural. Se eu te deixar 100% loira, você não vai se reconhecer. E por mais que seja da sua cartela, não representa a Mara, então não faz sentido. Então a gente trabalha adequando. Ah, mas eu quero clarear o cabelo, não posso? Pode, mas tem cores para você. Mas eu gosto muito do princípio de o que você quer expressar, qual que é seu momento. Legal, então você leva mais em consideração o que a pessoa quer expressar, qual que é a imagem que ela quer passar para o mundo, para as pessoas. Eu digo que leva mais porque eu vejo que existe muito assim uma militância hoje na área de que, ó, se a sua paleta natural é essa que combina mais, só use aquilo, fuja de qualquer outra cor. E você veio trazer que não, que tem que ser priorizado o que a pessoa quer transmitir para ela se sentir bem. Exatamente. Existe mesmo essa militância, eu sou contra, porque eu não acho que deve existir uma regra, a gente muda, tem ambiente, tem momento, tem tudo. Então eu acho que é muito mais quem eu sou, para onde eu quero chegar e qual é o meu objetivo em colocar isso, não só aquilo que combina. Nem sempre o que combina vai te representar. Perfeito. Pri, já encerramos o nosso bate-papo. Olha como passa rápido, né? Voando. Mas eu quero te agradecer por aceitar vir até aqui no Essência e trazer todo esse conhecimento para os nossos telespectadores. Eu amei, viu? Muito obrigada. Também amei. Obrigada, eu amei estar aqui. Obrigada pelo convite. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência, por estar aqui conosco no Essência. E agradeço também para as lojas Gata Melata, que me veste com esses looks maravilhosos, e também a Éfata Semijóias, deixando tudo ainda melhor.
Te vejo no próximo programa. Até lá!